Aqui nos encontramos então para o nosso encontro teológico e quero dizer que estamos chegando ao fim. Teoricamente, hoje é o penúltimo encontro, porque nós temos um momento ainda que queremos discutir especificamente o lugar de Israel no plano da salvação, logo na questão também da escatologia. Valtair, estamos a aprender. A Margarete, inclusive, colocou a mensagem antes, que define bem nosso desejo. Deus abençoe a todos nós e possamos aumentar nosso conhecimento de sua palavra, particularmente aqui no campo da escatologia. Vamos lá, então. Perfeitamente. Muito obrigado, meu querido irmão, minha irmã. Nós voltamos, então, aí para a nossa reflexão sobre escatologia bíblica. Já há algumas semanas, né? Já estamos indo aí para, se eu não estou equivocado, a 11ª semana. E hoje eu quero olhar com você numa perspectiva mais histórica, porque nós fizemos a caminhada bíblica, nosso pressuposto partimos da Bíblia. E depois que nós lemos os textos bíblicos, textos diferentes da Bíblia que tratam do assunto, Daniel, o sermão profético de Jesus, as cartas paulinas que tratam do tema, olhamos para o livro de Hebreus, olhamos para a carta de Pedro e terminamos com o Apocalipse de João. Depois desta caminhada, o que fazemos? Nós vamos olhar para a história. E nessa perspectiva histórica, ou seja, a forma como o tema se desenvolveu dentro da história, nós podemos olhar para a forma como esses textos foram interpretados individualmente ou de uma maneira mais ampla. E para facilitar a nossa caminhada, eu vou focar especificamente na interpretação do Apocalipse de João, e lembrando a você que os leitores do Apocalipse o leem, né, junto com outros livros. Então, ao falar do Apocalipse, nós precisamos trazer as interpretações dos outros livros da Bíblia também para a conversa. Então, apesar de nosso foco ser a história da recepção do Apocalipse, nós olhamos para outros livros da Bíblia também, já que os leitores não fazem a leitura isolada do texto, sempre em comparação com outros livros da Bíblia. Estou chamando isso de fases da recepção do Apocalipse de João. E estas fases são em número de 6, pelo menos na minha perspectiva, na forma como eu arranjo. Eu lembro a você que é um arranjo pedagógico, afinal de contas, os autores não estão arrumados em caixinhas, um esperando o outro terminar para depois ele começar. Eles geralmente se envolvem em dinâmicas de trocas, de parcerias, em alguns momentos de interação com leituras anteriores e produção de novas perspectivas. Então, a história da recepção do Apocalipse, ela não é tão organizada assim do ponto de vista dos autores, né? Mas a gente precisa organizar isso para a nossa reflexão, para a nossa compreensão. Então, eu organizei isso por meio de 6 fases de recepção. A primeira fase é, evidentemente, a fase inicial, a fase de leitura dos primeiros leitores do Apocalipse de João, ou das primeiras igrejas, a audiência inicial do Apocalipse de João. Esta audiência inicial estava ali, na província romana da Ásia. As 7 igrejas que receberam o Apocalipse, todas elas fazem parte da província romana da Ásia. Elas estavam relativamente próximas uma da outra. São 7 igrejas, começando com a igreja de Éfeso e terminando com a igreja de Laodiceia. O João estava na ilha de Patmos e escreve para essas 7 igrejas. A distância não era tão grande assim, de Patmos até Éfeso, que é a primeira dessas igrejas, a uma distância de 100 quilômetros, ou seja, não é uma distância tão grande assim. E o Apocalipse, ao chegar em Éfeso, deveria correr igreja por igreja até chegar à última delas, que era Laodiceia. Tá? Então, há aqui uma curiosa questão. O Apocalipse foi escrito para a primeira, que deveria fazer uma cópia para a segunda, depois para a terceira, depois para a quarta, até chegar na 7ª, ou ele foi escrito já na forma de 7 cartas, né? Na forma de 7 cópias. O Apocalipse já nasce
copiado, 7 cópias, uma para cada uma delas. Eu tendo a imaginar, à luz das dificuldades do mundo antigo, que João escreveu uma cópia, e esta cópia, ao chegar na primeira igreja, foi copiada para a segunda, e depois para a terceira, e depois para a quarta, até chegar na sétima, em função justamente das dificuldades de texto, de copiar manuscritos no mundo antigo. Os manuscritos eram relativamente caros, João não tinha uma quantidade enorme de manuscritos à sua disposição, ele deveria ter o suficiente para escrever um livro, e este livro depois, nas igrejas, com tranquilidade, né, sofreu cópia até chegar na última, que é a igreja de Laodiceia. Como estes primeiros leitores receberam o Apocalipse? A gente não tem uma palavra deles, historicamente, ou seja, eles não deixaram um testemunho histórico da forma como eles interpretaram o livro, mas à luz de outros leitores da Bíblia, a forma como estes outros leitores interpretavam os textos, a gente pode, então, fazer aí algumas deduções. Por exemplo, como o apóstolo Paulo escreveu mais de uma carta para a igreja de Corinto, isso nos dá condições de dizer como as igrejas recebiam os livros desses autores, como elas interpretavam suas palavras, porque tem uma segunda carta de Coríntios para mostrar para a gente como eles interpretaram a primeira carta de Coríntios. E assim vale para outras cartas, onde nós podemos perceber o que eles fizeram com a primeira carta. Por exemplo, a segunda carta aos Tessalonicenses nos ajuda a entender como eles interpretaram a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, isso nos dá uma maneira de acessar a forma como estes primeiros leitores liam os textos. Sendo assim, à luz disso, tendemos a dizer o seguinte: estes primeiros leitores do Apocalipse liam o Apocalipse como eles liam outros livros das escrituras judaicas, como, por exemplo, o Daniel, o Isaías, o Ezequiel e o Zacarias, e também como eles liam outros apocalipses, já que este livro ele tem formato de apocalipse, ele se parece com outros apocalipses muito conhecidos dos leitores do mundo antigo, como, por exemplo, o livro de 1 Enoque. Então, quando nós nos perguntamos como eles interpretaram o Apocalipse, a tendência é eles interpretaram o Apocalipse como eles interpretavam Isaías, Ezequiel, Zacarias e também livros da Apocalíptica, como o primeiro livro de Enoque. Então, é mais ou menos o que nós podemos dizer sobre estes primeiros leitores e a maneira como eles interpretaram o Apocalipse. Faziam uma interpretação para os seus próprios tempos, seus próprios dias. Essa leitura era a leitura mais pertinente para eles fazerem. Por quê? Porque era assim que eles liam outras obras de teor semelhante. Vamos para uma segunda fase, e a segunda fase é a disseminação inicial. Nós vamos encontrar alusões ao Apocalipse em textos a partir de 30, 40 anos depois do Apocalipse ter sido escrito, mas a gente vai focar em algumas figuras. Vou mencionar para vocês aqui as figuras de Papias de Hierápolis, que escreveu no iniciozinho do segundo século um livro a respeito do Apocalipse de João, Justino Marte, na metade do segundo século, Irineu de Leão, já na parte mais final do segundo século, em meados de 180, e Tertuliano de Cartago, um pouquinho depois, né? Já começando já o século seguinte. Estes autores, todos eles, leem o Apocalipse numa perspectiva que nós chamamos de perspectiva quiliasta. Por quê? Porque o grande foco destes leitores é no governo de Cristo na Terra. Eles leram o Apocalipse e, dentre todos os textos do Apocalipse, todas as imagens do Apocalipse, a que mais chamava a atenção desses leitores era justamente a imagem do milênio. Esses leitores são chamados de leitores quiliastas porque eles enfatizavam o milênio. Era o texto que mais chamava a atenção destes primeiros leitores nessa fase inicial de disseminação do Apocalipse. Eles são chamados de quiliastas porque colocam toda a ênfase no milênio. O Apocalipse, então, descreveria um governo de Cristo na Terra e ele descreve a chegada desse governo de Cristo na Terra quando os crentes que morreram martirizados iriam retornar à vida, iriam ressuscitar, junto com os demais irmãos que iriam voltar à vida também, iriam governar com Cristo, iriam reinar com Cristo na Terra durante um período, e esse período é aqui descrito de forma simbólica como de 1000 anos.
Cristo, então, volta para inaugurar o governo milenar. Ele volta para inaugurar o reino de Cristo, o reino de Deus, sob o governo de Cristo na Terra, dentro da história. E somente após o milênio é que iria acontecer o fim do mundo, o juízo final e a Nova Jerusalém. Em função disso, já que Cristo volta para inaugurar o milênio, a volta de Cristo é anterior ao milênio, esses leitores foram chamados durante a história de pré-milenistas. Por quê? Porque Cristo volta antes do milênio. Voltar antes do milênio, pré-milenismo, é a forma como eles são tradicionalmente chamados. A fase seguinte é a fase número 3. A fase número 3 eu chamo de fase de crise canônica. O século III foi um século muito complicado para o Apocalipse de João. O Apocalipse de João, ele começou a enfrentar adversários dentro das igrejas, pessoas que não gostavam do Apocalipse, que não queriam que o Apocalipse fosse lido, pessoas que rejeitavam o Apocalipse. E no século III, algumas dessas pessoas se levantam, e eu vou destacar uma delas aqui como paradigma de outros, uma figura chamada Gaio. Gaio era um presbítero da igreja de Roma, bem no início do século III. E o Gaio não gostava do Apocalipse, não queria que o Apocalipse fosse lido, achava que o Apocalipse era um livro que não trazia benefício nenhum para a igreja, era um livro, inclusive, herético. Ele chamou o Apocalipse de livro herético. A perspectiva de Gaio aparece replicada em outros leitores que não gostam do Apocalipse dentro desse período do século III, e essa perspectiva vai provocar, por exemplo, na hora de Eusébio de Cesareia, já no século IV, descrever a história do cano, Eusébio coloca o Apocalipse dentro de listas canônicas diferentes, de uma forma muito curiosa. Chega a ser interessante a forma como o Eusébio lista o Apocalipse em 3 tipos de categorias diferentes. Vejam só, Eusébio coloca o Apocalipse numa lista chamada Livros Lidos por Todos. Ele coloca o Apocalipse na segunda lista, Livros Rejeitados por Todos. Ele coloca o Apocalipse numa terceira lista, livros que são rejeitados e lidos, ou seja, a lista intermediária. Ele consegue colocar o Apocalipse nas 3 listas, livros que todos leem, livros que ninguém lê e livros que alguns leem. Isso revela para a gente a dificuldade que Eusébio tem em historicizar, em contar a história da leitura do Apocalipse, porque ele encontrou evidências do Apocalipse sendo bem recebido, sendo mal recebido e sendo recebido de forma mais ou menos. Então, isso reflete a dificuldade do Apocalipse nessa fase de canonização. O Apocalipse enfrentou adversários e ele quase ficou fora das listas finais do cânon. No século IV, quando as listas canônicas estão definidas, você consegue perceber que ele já está estabilizado lá dentro. Mas antes disso, ele enfrentou dificuldades. Ele, junto com a segunda carta de Pedro, talvez a cartinha de Judas, são os livros que mais dificuldade tiveram para se estabilizar dentro dessas listas canônicas. Essa fase de crise canônica tem também os defensores do Apocalipse. E entre esses defensores eu menciono Dionísio de Alexandria, um bispo de Alexandria da metade do século III, que defende o Apocalipse. Defende o Apocalipse, mas ele reconhece que o Apocalipse é um livro difícil. Ele escreve que o Apocalipse é um livro inteligível, ou seja, não dá para ninguém entender o Apocalipse. Mas ele não rejeita o livro. O argumento de Dionísio é o seguinte: o livro é difícil, é possível que ninguém entenda o livro, mas muitos homens santos no passado usaram o livro e reconhecem como palavra de Deus, então vamos deixá-lo quieto aí dentro das listas canônicas. É a solução do Dionísio para o Apocalipse. Pois bem, o período terminou, a fase canônica termina e o Apocalipse termina essa fase dentro do cano, você sabe que ele está lá, né? Mas ele vai chegar, por exemplo, na Reforma Protestante, e na Reforma Protestante o Martinho Lutero levanta uma outra crise, ou pelo menos ressuscita a crise canônica, já que ele também tem dificuldade de ler o Apocalipse, e ele diz que o Apocalipse não é canônico como os demais, e Cristo não aparece no Apocalipse, não tem Cristo no Apocalipse, consequentemente, o Apocalipse, no cano de Martinho Lutero, ou seja, nas obras de Martinho, o Apocalipse ele ocupa uma categoria de segundo plano, quase em anexo mesmo
na Bíblia de Martinho Lutero. Eu vou passar para a fase seguinte, que é a fase que vai dar um passo significativo na interpretação do Apocalipse, a fase número 4. E essa fase começa com uma figura relativamente desconhecida na história da igreja, que é um personagem chamado Ticônio. Ticônio era um donatista do norte da África, e ele nasceu aí em 379, morreu em 423, início do século V. E ele é bem conhecido da história da interpretação da Bíblia, por quê? Porque ele escreveu um livro de regras para interpretar a Bíblia. Mas junto com o livro de regras para interpretar a Bíblia, ele escreveu também um comentário ao Apocalipse, e onde ele tenta aplicar as regras dele. Esse comentário dele se perdeu, mas a gente consegue resgatar algumas coisas desse comentário em afirmações de outras pessoas, outros pais da igreja. O Ticônio é importante para a nossa reflexão da fase 4, por quê? Porque o Ticônio ele rejeita o quiliasmo e a perspectiva milenarista de governo de Cristo na Terra. Ticônio diz que isso aí é coisa de judeu, reino de Cristo na Terra é coisa de judeu, consequentemente ele rejeita isso. Aqui uma perspectiva até meio contra o judaísmo, né? Ele tem esse tom na sua leitura, e ele entende que o Apocalipse pode ser lido, mas de forma simbólica. Todas as passagens do Apocalipse precisam ser lidas de forma alegórica, simbólica. Sendo assim, o milênio, que os quiliastas entendiam que era o governo de Cristo na Terra, deveria ser lido de outra maneira, e a maneira que o Ticônio sugere é o milênio descreveria, na perspectiva do Ticônio, então, o período de governo de Cristo sobre a igreja. É o governo de Cristo sobre a igreja que começou quando Cristo veio ao mundo e terminará, será consumado quando ele voltar. Então, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, Ticônio diz, esse é o período milenar. O milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esse período é o período do milênio, Cristo reina sobre a igreja e espiritualmente sobre os seus filhos. E aí ele deu esse passo aí na interpretação do Apocalipse. Esse passo é novo, ninguém havia feito essa leitura antes do Ticônio. Havia leitura alegórica do Apocalipse antes? Sim. Clemente de Alexandria, por exemplo, fez uma leitura alegórica do Apocalipse, mas esta leitura do Ticônio é completamente nova e agradou profundamente um personagem, este sim, muito conhecido, que é o Agostinho de Hipona, que nasce aí em 354, vai morrer lá em 430, você percebe que ele é quase contemporâneo ao Ticônio, ele conhece a interpretação do Apocalipse que Ticônio faz, se interessa por ela, se apropria dela e usa essa interpretação do Ticônio para ler o Apocalipse na sua mais conhecida obra, A Cidade de Deus, que ele escreveu no ano 416, naquele período em que Roma estava sendo invadido pelos vândalos. E aí o Agostinho, ao inserir o Apocalipse na perspectiva ticoniana no seu texto, faz com que, depois de Agostinho, praticamente todo mundo leia o Apocalipse como Agostinho faz. A leitura do Agostinho é chamada de leitura simbólica, porque ele pega a perspectiva de Ticônio, o milênio é o período de governo de Cristo sobre a igreja, e ele aplica isso ao Apocalipse, e com isso ele tranquiliza os leitores do Apocalipse, que de repente tinham dificuldade com o quiliasmo, e daí para frente o Apocalipse quase de forma única será lido na perspectiva de Agostinho. Agostinho se torna, então, o referencial de leitura, o óculos de leitura do Apocalipse, por muito tempo. Daqui para frente é difícil encontrar alguém lendo de forma diferente. E a leitura do Agostinho, que interpreta o Apocalipse como o período de governo de Cristo na Terra, melhor, o milênio como o período de governo de Cristo na Terra, é mencionada, é chamada, descrita posteriormente como amilenismo, por causa desta perspectiva não histórica do Apocalipse, né? Do milênio. O milênio é o período de governo de Cristo sobre a igreja, então ele é chamado de amilenista, e essa é a forma como ele se tornou conhecido na história. Esta leitura unissonante do Apocalipse só vai mudar na fase seguinte, e essa fase seguinte surge lá na Idade Média Central, quando se levanta uma figura
Essa figura se chama Joaquim de Fiore, ou Joaquino da Fiore, porque ele era um monge italiano, calabrês, ou seja, sul da Itália, na parte sul da Itália, parte meridional da Itália, ali na Calábria, surgiu esse cara, esse personagem chamado Joaquim de Fiore, que gostava demais do Apocalipse, que estudou muito o Apocalipse, escreveu vários comentários ao Apocalipse. Vários comentários. Esse livro que o pastor Israel mencionou agora há pouco, o livro que eu escrevi sobre o milênio, né? Mártires e Monges, ele é a metade sobre o Apocalipse de João e a outra metade sobre Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore é o grande personagem da história da igreja sobre o Apocalipse, com exceção de Agostinho de Hipona. Se eu pudesse dar para você os dois grandes autores da história da igreja, os dois grandes comentaristas da história da igreja sobre o Apocalipse, eu daria para vocês, sem pensar duas vezes, o nome de Agostinho de Hipona e Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore escreveu muito mesmo sobre o Apocalipse. E ele tinha uma perspectiva sobre o Apocalipse que era dupla, né? A primeira é a perspectiva historicista. Ele tende a olhar o Apocalipse como se fossem eventos que se cumprem durante a história da humanidade, mas mais especificamente, história da igreja. E ele vai olhar no Apocalipse, por exemplo, aquilo que aconteceu com a igreja no segundo século, com a chegada do evangelho em outras regiões do Mediterrâneo, a perseguição da igreja até a chegada aí, a conversão de Constantino. Depois ele vai encontrar Carlos Magno no Apocalipse, depois ele vai encontrar aí a chegada do Islã no Apocalipse, ele vai ver Maomé no Apocalipse, ou seja, você percebe que essa leitura historicista que hoje nós conhecemos dos dias atuais, Joaquim fez isso, e fez isso de uma forma impactante. Muita gente vai seguir a estratégia historicista do Apocalipse depois de Joaquim de Fiore, inclusive os reformadores. Os reformadores são amilenistas de uma maneira geral, mas também são historicistas, porque eles tendem a olhar no Apocalipse o cumprimento de eventos desde os tempos de Jesus até os seus próprios tempos, e é isso que nós chamamos de historicismo na leitura do Apocalipse. E, além disso, Joaquim, ele era milenarista, no sentido de que ele entendia que o milênio também iria se cumprir na história, dentro da história, no mundo, na Terra, mas aqui ele traz um caráter inédito para o milênio, para a doutrina do milênio, que é o seguinte: ele acredita que o milênio ele será provocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo irá provocar o milênio. E o Espírito Santo, provocando o milênio, vai inaugurar na Terra um período de paz na Terra. Um período de tranquilidade, de paz, de segurança, de felicidade na Terra, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, o milênio será provocado pelo Espírito e sem a presença de Cristo na Terra. E após o milênio é que Cristo volta. Ora, o que você percebeu aí é que, se Cristo volta após o milênio, nós estamos diante de uma leitura pós-milenista. Cristo vir depois do milênio. Sendo assim, Joaquim de Fiore além de ser um grande comentarista do Apocalipse, um comentarista que fez história na interpretação do Apocalipse, ele é o primeiro pós-milenista da história da igreja. O primeiro pós-milenista é o Joaquim de Fiore. E veja só, até esse momento, então, a gente pode até identificar os pais de algumas crianças. Por exemplo, quando pensamos em amilenismo, quem é o pai dessa criança? Não é o Agostinho, é o Ticônio. O Ticônio é o cara que está pensando sobre isso antes de Agostinho. Agostinho pega e populariza Ticônio. Então, Ticônio é o pai do amilenismo. E quando pensamos em pós-milenismo, quem é o pai dessa criança? Quem gerou esse negócio? O pós-milenismo começa com Joaquim de Fiore, que é o primeiro cara a falar de uma volta de Jesus após o milênio na Terra. Joaquim de Fiore, então, deixou para a história algumas marcas. E tem muita gente citando Joaquim de Fiore até os dias atuais, mesmo sem saber que está citando Joaquim de Fiore. Quer ver um exemplo? Quando você ouvir alguém falar que o Papa é o anticristo, que a Igreja Católica tem a ver com o anticristo, eu queria que você soubesse o seguinte, que a primeira pessoa a falar isso foi o Joaquim de Fiore, um monge da Igreja Romana. O Joaquim falou de um Papa anticristo, sim, é verdade. E essa figura do Papa anticristo aparece bastante nas obras de Joaquim. Mas eu devo lembrar a você que, quando Joaquim fala de um Papa anticristo, ele fala também de um Papa angélico.
porque na escatologia de Joaquim, no final dos tempos, haveriam dois papas que rivalizariam sobre a fidelidade dos fiéis, um chamado Papa, que ele chama de Papa Anticristo, e o outro que é o Papa Angelical, o Papa Angélico, e esses dois papas iriam rivalizar no final dos tempos. Então, Joaquim, ele fala de Papa Anticristo. E quando os reformadores vão enfrentar a Igreja Romana do século XVI, eles vão se valer muito desta figura do Papa Anticristo para atacar o papado romano, e vão esquecer completamente o Papa Angélico, ele só pega o Papa Anticristo. Então, quando alguém menciona hoje, quando alguém falar hoje sobre Papa Anticristo, eu queria que você soubesse que Joaquim foi o primeiro a falar dessa figura, dentro desse contexto que eu acabei de mencionar para você. Tá? E há outros elementos de Joaquim que são replicados até os dias atuais, mesmo que as pessoas não saibam quem foi o primeiro a falar isso ou aquilo. E, por fim, a sexta fase de leitura, a fase de número 6, é a fase que já vai começar agora no século XIX, né? Porque depois de Joaquim de Fiore, os leitores do Apocalipse eles vão ficar entre o amilenismo agostiniano, né? Que é praticamente a posição oficial da Igreja romana e de boa parte dos reformadores, e, consequentemente, das igrejas da Reforma, e grupos dissidentes que vão seguir ou Joaquim de Fiore, com essa perspectiva joaquimita pós-milenarista ou historicista, bem como os quiliastas dos tempos do segundo século, terceiro século. Isto vai até o século XIX, quando surge uma última fase, uma última corrente bem significativa, que é o chamado dispensacionalismo. Começa com um clérigo inglês, John Nelson Darby, que nasceu aí em 1800 e morreu em 1882, ou seja, no século XIX, né? E ele, naquele contexto pós-confessionalismo da Inglaterra, ele faz uma leitura do Apocalipse que é bem singular, bem singular. Ele se apropria do quiliasmo dos primórdios, mas rejeita a lógica joaquimita de pós-milenarismo. Então, ele se apropria do quiliasmo dos primórdios, que é a perspectiva de que haveria um milênio de Cristo na Terra, um governo de Cristo na Terra, mas traz para o milênio alguns elementos que não haviam lá nos leitores do segundo e terceiro século, e também não haviam lá em Joaquim de Fiore, ou seja, ele vai trazer alguns elementos novos para a leitura milenarista, e os elementos novos são os seguintes. Ele entende que as profecias do Antigo Testamento deveriam se cumprir historicamente. E como algumas profecias do Antigo Testamento não se cumpriram ainda na história, e deveriam se cumprir na história de Israel, essas profecias vão se cumprir no milênio. Porque as profecias não são atualizadas na igreja. A igreja não é um novo Israel na perspectiva dispensacional, porque as profecias precisam se cumprir em Israel de fato. Né? Sendo assim, o que aconteceu ali na vinda de Jesus foi o surgimento de um novo povo de Deus, um novo projeto de Deus. Israel deveria ter recebido Jesus, aceitado Jesus, e o reino messiânico começar ali. Como Israel rejeitou Jesus, o reino messiânico foi postergado e surge a igreja. A igreja, então, é o povo de Deus, desse período intermediário entre a primeira vinda de Jesus e o milênio. Nesse período histórico, entre a primeira vinda de Jesus e o milênio, é o tempo da igreja. É o tempo em que Deus trata o mundo na lógica da igreja, por meio do relacionamento com a igreja. É o que nós chamamos, então, de dispensação. O que é uma dispensação? É um bloco de tempo, é um período histórico, período esse que é marcado por uma forma distinta de Deus se relacionar com as pessoas. Há uma forma de Deus se relacionar com o ser humano antes do pecado, há uma outra após o pecado e antes da lei, há uma outra após a lei, e assim sucessivamente. Quantas dispensações existem? Depende do autor dispensacional. Alguns falam em 7 dispensações, outros em 6, outros em 12, mas o número varia bastante. O que é preciso entender é que dispensação é um período de tempo marcado por uma forma distinta de Deus agir em relação à humanidade. E aí, nesse sentido, o milênio é uma dessas dispensações. A igreja é uma dessas dispensações. E aí, Deus tem 2 povos, a igreja e Israel.
o projeto de Deus para Israel, ele está interrompido, está pausado, e vai ser startado novamente quando a igreja deixar a história. Quando a igreja deixar a história, o tempo volta a correr para Israel, e aí daí em diante nós veremos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Israel, isoladamente. Não na igreja, mas em Israel. Você percebe que quando eu falo sobre a igreja deixar a história, estou trazendo para dentro da nossa conversa o tema mais distintivo do dispensacionalismo, que é o arrebatamento. Talvez aí, tirando essa ênfase em Israel, que é um elemento interessante e significativo de John Nelson Darby, mas não é novo, porque alguns autores antes já haviam enfatizado esse aspecto, o aspecto de Israel, mas o que é mais distintivo em Darby é o arrebatamento para que as profecias se cumpram em Israel. É o arrebatamento anterior à tribulação do final dos tempos. É o arrebatamento secreto. É o arrebatamento para que finalmente a igreja fora da história dê oportunidade para que Israel seja perseguido pelo anticristo, se converta a Jesus Cristo, e Cristo volta para destruir o anticristo, junto com a sua igreja, para ali, com Israel, reinar na terra durante 1000 anos. Então, a perspectiva mais distintiva do dispensacionalismo é o arrebatamento, aquilo que marca esta corrente escatológica, e começa, então, com John Nelson Darby, no século XIX. Depois disso, depois dessa minha descrição aí para você das 6 fases da história da recepção do Apocalipse, eu acho que nós já podemos, então, responder a algumas perguntas dos irmãos e irmãs, lembrando que este esquema que eu falei com vocês aqui, né, ele é, evidentemente, resumido, né? Eu tentei aqui abordar apenas os aspectos principais nesta longa descrição, nesta longa conjuntura histórica, mas eu posso agora, dependendo das perguntas, entrar em alguns aspectos mais específicos dessa nossa descrição aqui, tá? Estas 6 fases, eu repito para você, conseguem, então, trazer até nós aí as correntes de interpretação do Apocalipse. A principal chamar de principal, a mais antiga, né? A mais antiga é a leitura histórica, a leitura quiliasta, que nós chamamos de pré-milenismo histórico. Logo em seguida vem a leitura do Agostinho, que é a leitura milenista. Depois vem a do Joaquim de Fiore, que é a leitura pós-milenista. E, por fim, a leitura do John Nelson Darby, que é a leitura dispensacional. Lembrando também que a leitura dispensacional também é chamada de pré-milenismo dispensacionalista, para distinguir de pré-milenismo histórico, que é o pré-milenismo dos leitores do segundo século. Israel, então fechamos essa nossa fase aqui. Deixa eu responder as perguntas dos queridos irmãos. Vamos conversar um pouquinho mais aí sobre este assunto. Muito obrigado, Valtair. Eu preciso fazer uma introdução e acredito que nós não vamos terminar hoje de jeito nenhum. E, primeiramente, eu queria que você explicasse essa palavra quiliasmo, quiliasta. Enquanto você dá a resposta aí, eu quero só lembrar o seguinte. Todos os temas teológicos demandam de nós humildade. Pensemos assim, aquilo que é essencial para a nossa salvação é absolutamente claro na Bíblia. Aquilo que eu chamarei de secundário, porque não interfere em nossa salvação, é alvo de interpretações. Quando eu falo de humildade, eu estou querendo dizer o seguinte: nós não temos como tratar esses assuntos de uma forma totalmente esquemática para caber tudo que nós pensamos num esquema. Você observou pela exposição do professor Valtair que o Apocalipse tem 2000 anos, para simplificar, e 2000 anos de discussão. Não é o Darby, ou o Joaquim das Flores, ou o Agostinho, que resolve a questão. A questão continua em aberto.
sobretudo pela natureza dos textos apocalípticos, inclusive em Daniel, tudo que o professor Valtair falou sobre o Apocalipse, de certo modo, podemos dizer que se aplica à leitura de Daniel. Alguns acham, por exemplo, que Daniel foi escrito depois dos eventos todos e que não tem profecia nenhuma. Só para entendermos toda essa questão. Então, há uma outra questão que tem a ver com a maneira de lermos a Bíblia. Por essa razão, vamos ter outro encontro ainda sobre hermenêutica. Por quê? Eu recebi nessa semana, Valtair, a seguinte pergunta, quando nós fazíamos a leitura da Bíblia na quinta-feira. Por que Isaías 53 diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e nós ainda ficamos doentes? A leitura que a pessoa fez, vamos chamar assim, literalista, tomou a enfermidade como doença. Quando o autor está falando ali de outro tipo de enfermidade, vamos chamar assim, a enfermidade espiritual, porque Jesus não curou as nossas doenças lá. Paulo ficou doente, Pedro ficou doente, a sogra de Pedro ficou doente, por isso fez milagres. Então a doença continua sendo real, apesar da ação de Jesus Cristo. Só para entendermos um pouco, é preciso que nós nos empenhemos em estudar cada vez mais, como colocou muito bem aqui, vou até destacar aqui a nossa querida irmã Marília. Ela disse assim, olha, muito interessante esse curso de Apocalipse. Realmente uma ampliação contextualizada pelo pastor Valtair Miranda. Somos desafiados para continuar estudando o referido livro. Então isso deve ficar muito claro para nós. Também deve ficar claro o seguinte, não é um Botafogo e Flamengo. Eu sou Flamengo, você é Botafogo, no meu caso é o oposto, mas só para ilustrar, mostrando o meu desprendimento. Então eu sou amilenista, eu sou pré-milenista, eu sou pós-milenista. Por quê? São criações nossas, interpretações nossas do mesmo texto bíblico. Temos que nos acercar desses textos bíblicos com humildade. E a história da interpretação desse livro nos mostra que Agostinho está com a razão, ou é Joaquim de Fiore, ou é John Darby, ou é Tim LaHaye, só para citar alguns exemplos aqui de pessoas bastante lidas. Então, essa humildade nos ajuda muito. Então, volta aí, quiliasmo, só para ficar bem claro o significado da palavra para todos nós que não dominamos o idioma original. Perfeitamente. A palavra quiliasmo é usada nos textos antigos para descrever estes leitores do Apocalipse, que eu mencionei agora há pouco, aí, o Papias, o Justino Mártir, o Irineu de Leão, eles são chamados de leitores quiliastas. Eles são chamados de leitores quiliastas por quê? Porque a ênfase deles é no milênio. A palavra milênio, em grego, é kilia. Kilia é milênio em grego. Então, já que kilia é milênio, e a ênfase desses comentaristas e leitores do Apocalipse no milênio, eles passaram a ser chamados de quiliastas. Veja, quando nós hoje olhamos para um livro de hermenêutica, e o livro de hermenêutica chama estes leitores de pré-milenistas históricos, eles não eram chamados assim naquela época. Como eles eram chamados naquela época? Quiliastas. Quiliasmo era um nome que geralmente os seus detratores davam para eles. Eles mesmos não se descreviam assim não, Israel. São os detratores deles que descreviam esses autores como quiliastas. O Alexandre, que é um especialista em escatologia, respeitável, ele pergunta assim, eu vou responder, volta aí. Dentro das interpretações, o que diz a Bíblia, Alexandre, depende das suas leituras e dos seus pressupostos. No Brasil é muito conhecida a teologia ensinada pelo pessoal do Instituto Palavra da Vida, dispensacionalista. Então, é uma corrente, vamos chamar assim, muito forte no meio de Israel. Então, depende em que corrente você se filia, porque a pergunta é bem clara.
dentro das interpretações, o que é que diz a Bíblia, ou seja, de novo, a Bíblia, o livro de Apocalipse ou de Daniel, nós podemos lê-lo de modo esquemático, que eu chamo de calendarista. É uma maneira de ler, mas penso que há maneiras mais amplas de fazermos a leitura, porque o propósito, isso voltei a destacar, eu quero sublinhar aqui, o propósito de Daniel, o propósito de João no Apocalipse, o propósito de Jesus qual é? Datar, colocar esquemas. O propósito é dizer, Deus é o Senhor da história. Se é A, nos termos de hoje, pré, pós, eu acho que, para mim, o importante é que Deus é o Senhor da história. Ele não está submetido aos nossos esquemas, por melhores que sejam. Então, por isso que é importante tratarmos da questão da hermenêutica, da interpretação, da leitura, sempre, Alexandre, com muito sentimento de humildade. Mas ele diz, no meu entender, a Bíblia será aceita como ela é. Sim, como ela é. Como é que você a lê, então? Nós não temos como, Alexandre, ler a Bíblia sem óculos. Porque nós temos óculos, ou olhares, vamos dizer assim. Óculos, porque eu não tenho mais, que eu operei o meu há muitos anos. Mas o nosso olhar, essa história dos olhares é que nós temos que recuperar, ok? Mas temos aqui umas questões que não são teológicas, mas que eu preciso colocar aqui no ar. Israel, me permite? Sim, claro, claro. Só colocar a brincadeira que fizeram comigo aqui. Quando eu citei 2 times de futebol aí, então, gente, eu não sou. Eu prefiro a coisa mais preto no branco, entende? Prossiga, volta aí. Eu queria sugerir para o Alexandre, para ele pegar comentários bíblicos do Apocalipse de perspectivas distintas e comparar os dois. Eu sugiro para você, então, Alexandre, o seguinte: vá a uma livraria e procure um bom comentário bíblico pré-milenista. Posso sugerir para você um pré-milenista histórico, o John, na verdade não é John, é George Ladd, escreveu um comentário publicado pela editora Vida Nova, naquela coleção da Vida Nova azulzinha, o Novo Testamento em azul. O George Ladd escreveu o comentário de Apocalipse ali. Ali ele faz uma leitura pré-milenista histórica do Apocalipse. Agora, você poderia procurar também o Walvoord, que escreveu um comentário pré-milenista dispensacional do Apocalipse. Pega o Walvoord, pega o Ladd. E você pode pegar também, Alexandre, um comentarista amilenista do Apocalipse. Aí eu vou te sugerir um. A editora Esperança publicou um comentário chamado Apocalipse. Esse é o nome do comentário, Apocalipse. Editora Esperança, em 2 volumes. O autor é P-O-H-N. P-O-H-N é o autor, tá? É um autor amilenista. Então, minha sugestão para você, Alexandre, nesse caso aí é o seguinte: o livro é o mesmo, Apocalipse de João. Você pegou 3 comentários, 3 bons comentários do Apocalipse. São bons comentários, são comentários sólidos, comentários bem feitos, autores que entendem o texto bíblico, autores que compreendem a natureza do texto, autores que fazem leitura do texto grego, autores que são reconhecidos em suas respectivas áreas. Israel está com o LED na mão. Aí, esse texto é um texto muito interessante, Israel. Exatamente, esse é o texto que eu sugeri para o Alexandre na perspectiva do pré-milenismo histórico. Esse texto é George Ladd. Esse texto do George Ladd, junto com o Editora Esperança, e junto com o Walvoord. Eu não sei qual é a editora do Walvoord, mas você consegue achar fácil na internet. Pega, Alexandre, os 3, coloca um do lado do outro e lê comentário de capítulo por capítulo. Aí você vai entender o que eu estou falando sobre perspectivas diferentes de interpretação dos textos. Aí você vai entender exatamente que é possível legitimamente, tá? Aqui não é a questão de quem tem menos habilidade ou mais habilidade, quem é menos crente, quem é mais crente. A questão aqui é possível legitimamente ler esta passagem dentro dessas 3 perspectivas, tá? Então, estão todos eles fazendo a interpretação da Bíblia, crendo na interpretação da Bíblia, como bons servos de Deus e pregando a Bíblia para seus respectivos leitores. Sendo assim,
é difícil ser reducionista quando o assunto é Apocalipse de João, porque a história nos humilha nesse sentido. Muito obrigado, Valtair. Uma pessoa colocou aqui uma outra observação que eu acho interessante, porque ela anotou, tem de cor aqui, mas eu quero achar aqui o modo como ela escreveu. A Zizi Guimarães, pastor Valtair, que aula difícil a de hoje. Eu suponho que nós estamos acostumados. Gente, vamos ser muito honestos. Quando eu, Israel, pego um texto bíblico lá na igreja e prego, se for um texto sobre salvação, um texto sobre arrependimento, tudo tranquilo. Vou dar um exemplo aqui. Hoje de manhã mesmo eu falei sobre isso quando fiz uma introdução ao tema da soteriologia e falei, por exemplo, da visão predestinista. Muitas pessoas acreditam que Deus escolheu um para serem salvos e outros para serem perdidos. É o chamado calvinismo estrito ou estreito. Eu disse, bom, a nossa visão como batistas não é esta, mas há muitos batistas que são calvinistas estreitos. Então eles ouvem o que eu digo e dizem, isso é a posição de Israel, sem problema nenhum, zero de problema. Mas eu ali dou a minha posição, porque tudo tem a ver com os nossos pressupostos. O que o Walter deixou bem claro para mim e para nós é o seguinte, vamos clarear os nossos pressupostos. E não há nenhum problema em ser dispensacionalista. Nenhum problema. E nem ser pós-milenista ou amilenista. Nenhum problema. O que nós não podemos afirmar é que a minha interpretação é a única, porque a Bíblia diz isso. Irmãos, vamos ser muito honestos. Leia o que o apóstolo Paulo diz sobre Israel nos capítulos 9 e 10 de Romanos. Vou ser muito franco com você. Eu li, não só li, como li o grande comentário, um dos melhores comentários, escritos pelo John Stott, comentário aos Romanos, tenho aqui atrás de mim. Falei, eu sei que agora eu tinha entendido, mas ainda continua difícil. Então, nós temos que ter humildade. Agora, se eu já tenho um esqueminha pronto, não tem problema. Ok, se você gosta de pensar segundo esquema, segundo pressupostos, sem problemas. Se você é uma pessoa que não consegue dormir sem ter uma pergunta, sem responder, sem problemas. Mas a teologia é o espaço da resposta e da pergunta, e a pergunta sendo permanentemente formulada. É só esse cuidado que a gente tem que tomar, um cuidado epistemológico, da natureza de como nós conhecemos. E o pastor Valtair foi muito preciso. Olha, digamos que você tenha vivido, né? Digamos que você vivesse, melhor assim, para não confundir as coisas, no século VIII, em que Agostinho dominava o panorama teológico. Só tinha um modo de pensar, e todo mundo, claro, algumas exceções, pensavam como Agostinho pensou. Mas se você viveu no século XIII, mas também tem o Joaquim das Flores, né? E aí, onde é que eu me encaixo? Se você leu a Bíblia de Scofield, do Darby, com as notas de rodapé e a tradução dele, agora você tem mais uma alternativa. Por exemplo, se você estudou no Palavra da Vida ou assistiu às conferências do queridíssimo Carlos Oswaldo Pinto, que foi membro de nossa igreja, um homem genial, felizmente morreu muito cedo, lamentavelmente, até foi no sepultamento dele, em Atibaia, um homem admirável, sabe, uma pessoa dessas que não podia morrer, vamos dizer assim, era o Carlos Oswaldo Pinto, mas ele tinha uma perspectiva que não necessariamente temos que concordar com ele, e isso não o torna maior nem menor. Por isso que eu estou aqui falando de humildade. Eu acho que não dá para ir para a escatologia, nem para qualquer outro tema da Bíblia, sem essa humildade, com algum tipo de reducionismo. Então, se o meu irmão, por exemplo, o pastor Zé Maurício, que está aqui conosco, ele dá uma flertada, não sei se já casou, com o calvinismo.
Sem problemas, pastorei Itacuruçá como eu pastoreio, e brincamos um com o outro, mas ele não é herege, e nem eu sou herege. Talvez eu seja, mas ele com certeza não é. Então, é isso que temos que entender e colocar na mesa ali, e talvez no céu a gente vai se reunir ali e encontrar o Agostinho. Pois é, Agostinho, você, hein, naquela cidade de Deus, hein, você ensinou umas coisas aí. É, mas você não conhecia o Joaquim de Fiore, para ver depois de você. E o Joaquim de Fiore, pois é, você sabe que eu esqueci a sua obra, Agostinho? Eu não li direito, eu não concordava. Gente, tudo do céu. É isso que temos que entender. Eu não estou aqui relativizando o valor do estudo, pelo contrário, eu estou ampliando o valor do estudo. Bem, vamos ver aqui outras perguntas agora para o Alexandre, depois dessa introdução dessa. Olha aqui que o Zé Maurício falou, já casou com o calvinismo. Isso aí merece uma comissão de ética pastoral. Mas deixa eu falar. Muito bem, vamos. O Alexandre insiste. Uma sugestão: vamos estudar a escatologia como um todo, do Gênesis ao Apocalipse. É o que temos feito, Alexandre. Mas você tem um pressuposto respeitável, Alexandre. O seu pressuposto é respeitável. Para deixar bem claro aqui, eu gosto sempre de afirmar isso bem fortemente. Então, gente, estão aí as posições. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. A Devanice aprendeu muito, ótimo. Israel, Oi. você mencionou o Carlos Oswaldo Pinto, eu lembrei de uma outra grande figura pré-milenista histórica, o Russell Shedd. Russell Shedd escreveu várias obras sobre o assunto, sobre escatologia, né? Só que o Russell Shedd tinha uma forma de falar que ninguém tem, né? Ele falava para pessoas que não concordavam com ele, terminava todo mundo amando o Russell Shedd. Só que quando eu falo para pessoas que não concordam comigo, elas terminam me odiando, é diferente, né? Mas o Russell Shedd, ele conseguia falar para qualquer pessoa sobre o assunto, mas ele era um pré-milenista histórico, assumido nas obras e nas palestras, e ainda assim todo mundo ia ouvir o Shedd, mesmo que não concordasse com ele, né? O Shedd, inclusive, disse que, numa entrevista, né, ele disse que todo crente tem um anjo da guarda. Não dá para concordar, mas é o doutor Shedd. Você diz, o Shedd diz isso, todavia, ele era admirável. Temos que imitá-lo, realmente um grande homem. Já que nesse campo aqui também das controvérsias, a minha vivência com o assunto me diz o seguinte: é possível conviver com as correntes todas até chegar no milênio e no arrebatamento. Ou seja, elas concordam com quase tudo, Israel. Mas quando chega no milênio e no arrebatamento, ali elas divergem e, nesse momento, é que há as maiores controvérsias. Né? E só para poder ilustrar isso aqui para você. Eu fui falar numa igreja, numa época, sobre esse assunto, uma igreja de uma outra denominação, Israel. E aí, nessa igreja, Israel, eu sabia que era de outra denominação, né? Que tinha a posição bem conhecida, então eu já fui preparado para não entrar nessa área, eu ia falar de tudo menos isso. Mas não deixaram, Israel. De vez em quando alguém levantava a mão e perguntava, e o arrebatamento? Aí, não, eu não vou falar sobre esse assunto hoje, não. E os 7 anos de Israel? Não vou falar sobre esse assunto hoje, não. Eu não consegui, Israel. E aí, quando eu sem querer, falei sobre o tema, daí para frente, foi uma complicação só, porque não me deixaram voltar para a minha palestra anteriormente preparada, né? Valtair, você me faz lembrar, eu fui pregar na igreja de um diletíssimo amigo, meu ex-aluno, em Linhares. E o pastor daquela igreja, ele tinha escrito um trabalho mostrando que o Novo Testamento não autoriza a consagração de mulheres ao ministério pastoral. Eu estou falando sobre outro assunto, meu tema não era esse. Aí levanta-se uma irmã e faz uma pergunta sobre isso. O que você acha da ordenação ao ministério pastoral? Acontece que o pastor, ele tinha ficado enfermo e não estava naquele culto. Olha a minha situação. O que eu ia falar? Eu disse, olha, irmã, eu não conheço a história, depois vim saber da história, lá, né? Não conheço a história, o pastor não está aqui presente. Ele tem uma posição, está clara, ele publicou isso, a Ordem dos Pastores assumiu esse ideário, não autoriza a consagração de mulheres na Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. A minha posição é diferente, eu entendo assim, mas eu falei, gente, e agora, né?
o filho do pastor estava lá com a butuca do que eu ia falar, né? E aí, depois eu conversando com o pastor, como é que foi? Não, meu filho falou, foi tudo legal, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Isso que é bonito, eu acho que isso que é bonito, né? E a gente está aqui exatamente nessa posição. E a Isilda está escrevendo aqui o seguinte: ela disse que o importante é que o essencial é o que nos une. Não é? A gente não pode se dividir por aquilo que não é essencial. A Zoraide está dizendo que muito boa sua reflexão, suas exposições geram reflexões para buscarmos acertar na leitura e na interpretação assertiva. Ela corrige aqui, sabe que o corretor escreve, a gente escreve uma coisa e ele escreve outra, daí vai no ar aí. O Alexandre reconhece que tudo com amor e muita humildade, isso que é muito importante. Conheço o Alexandre, toda a sua família, tem alguns aqui da família conosco, participantes, isso é muito bonito. E aí, Valtair, eu diria o seguinte: o modo como eu interpreto, como você, Valtair, interpreta, também tem uma história. Né? Nós somos pessoas históricas. O grande, vamos chamar, desejo. Nós queríamos sair daqui hoje, Valtair, e você nos frustrou completamente. Afinal, tem ou não tem arrebatamento? O arrebatamento é antes ou depois? Valtair, não adianta ficar escapando, não. Diga aí, responde isso aqui. O povo quer saber isso, Valtair. Antes, no meio ou depois? Né? Exatamente. Ô, meu querido Israel, essa questão é a questão mais disputada realmente. O arrebatamento. Tanto é que o próprio Led escreveu alguns livros sobre este assunto, Israel, e um livro dele que eu li não faz muito tempo, The Last Things, em que ele discute esse assunto, ele abre uma controvérsia com o Walvoord na época dele, né? Sobre isso, porque ele havia dito, né, que a volta de Jesus, a parousia de Cristo, é a principal esperança da igreja, e o Walvoord tinha escrito em resposta que o arrebatamento era a principal esperança da igreja. E aí, uma grande controvérsia se levantou entre os dois. Tá? Texto para lá, texto para cá. E aí, nesse caso, eu olho para o que aconteceu com o LED, né, e para as minhas vivências do assunto, e vejo que é a mesma coisa, não mudou, não. Porque o assunto mais passional desse campo é justamente o arrebatamento. É o mais passional, né, que geralmente mais provoca as pessoas. A gente consegue falar com relativa tranquilidade sobre uma série de temas, Israel, inclusive a predestinação, o livre-arbítrio, né? Mas quando o assunto é arrebatamento, isso costuma provocar um pouquinho as pessoas. Por isso, Walter, que eu falei de Botafogo e Flamengo, né? Eu sou flamenguista, eu sou botafoguense, eu sou fluminense e não troco, não é verdade? Exatamente. Posiciona. Você escolhe aquela opção e vai com ela até o fim, né? A perspectiva pré-tribulacionista entende que o arrebatamento acontece antes da tribulação, né? Porque é preciso que Israel passe pela tribulação sem a igreja na terra. A igreja fica, então, fora da história durante um período que normalmente é de 7 anos na leitura desta corrente, para depois voltar. A perspectiva pós-tribulacionista entende que o arrebatamento é simultâneo à parousia. Quando Cristo apontar nos ares, o arrebatamento acontece ao encontro da igreja com Cristo, para daí em diante os autores se dividirem. Os autores amilenistas é juízo final, Nova Jerusalém. Os autores pré-milenistas históricos é encontro com Cristo para reinar na terra durante o período milenar. E o grupo midi-tribulacionista é um grupo mais complicado até, porque a gente olha para eles e tenta entender por que eles estão no meio, né? Eles entendem que há uma perspectiva de passagem de um período da tribulação pela igreja, mas não de toda a tribulação pela igreja, daí a opção pelo midi-tribulacionismo. A igreja é arrebatada no meio da tribulação. Ela passa parcialmente pela tribulação e aí, no final da tribulação, ela retorna. O grande elemento aqui divisor me parece ser realmente entre o pré-milenismo e o pós-milenismo. E a perspectiva de Israel, que é um tema de nossa conversa posterior, Israel. O papel de Israel, porque se Israel tem esse papel de receber realmente o cumprimento das profecias, é possível olhar para o pré-milenismo histórico e entender que a igreja impede esse avanço das profecias. Agora, se Israel não tem esse papel, a igreja não precisa sair para que
as profecias se cumpram. Israel, então, é o grande personagem desta conversa nossa sobre o arrebatamento. Veja, nós aqui vamos dando uma paradinha, voltamos na semana que vem. O professor Walter não estará presente na semana que vem. Eu estarei presente, olha a minha responsabilidade aí, mas eu estarei presente, vou trazer algumas considerações, alguns autores para a gente utilizar, crescer nesta área. E depois o professor Walter vai trazer o tema de Israel. Por exemplo, Alexandre Lopes, ele acha que Israel é essencial para a compreensão do Apocalipse, ou seja, toda a escatologia. Né? Por exemplo, não vou dar minha posição agora, mas também tenho a minha posição a este respeito, uma posição provisória. Provisória. Mas isso não nos deve separar, mas apenas nos estimular a continuar estudando. Então, semana que vem e na outra, e em algum outro momento vamos marcar aqui um encontro sobre esse tema da interpretação ou hermenêutica, para que a gente possa sempre crescer. Vejamos, gente, todos nós buscamos ser fiéis à Bíblia. Todos nós. Obviamente, algumas posições, esta ou aquela, que não encontram uma base bíblica direta. Quando eu falo que nós no céu vamos nos reconhecer, eu não posso solicitar um texto bíblico direto, porque não tem. Mas é uma ilação, uma inferência a partir de outros textos, mas não temos esse texto. Então eu tenho que dizer, embora a Bíblia não nos diga claramente, parece que, à luz dos outros textos, que o melhor caminho para esse assunto é X, para ilustrar o que estou dizendo. Aquilo sobre o qual a Bíblia é clara e nem demanda interpretação, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não tem interpretação. Mas quando Paulo diz que Deus quer que todos os homens se salvem, já tem interpretação. O universalista dirá, então todos serão salvos, porque Deus quer. O predestinista vai dizer, não, só os que forem eleitos. E um batista tradicional vai dizer, todos que aceitarem a oferta da graça, por exemplo. Só isso nós temos que ter sempre em mente isso. Então não há confusão, há diferentes interpretações, 2000 anos, 2000 interpretações, se forem feitas com humildade, ótimo, porque nos desafia ao nosso crescimento. Graça e paz para você, esperamos nos encontrar no próximo domingo. Ore por mim, que minha tarefa agora ficou ainda mais pesada. Até o nosso próximo encontro, então.